Fala galera, bem-vindos ao 433 Futecast, o seu podcast de futebol. Eu sou o Pedro Duarte e estou sempre falando dos assuntos do mundo do futebol com ele, Pablo Faria. Fala aí, galera. É isso aí, pessoal, e mais um episódio aqui do nosso podcast. Nós vamos falar hoje bastante aí nesse episódio de mais um fracasso, podemos dizer assim, com essas palavras, mais um fracasso do PSG e de forma merecida. Nós vamos entrar em mais detalhes da partida e tal no decorrer aqui desse episódio. Mais um fracasso, assim, o PSG mais uma vez eliminado da Champions, pondo mais uma vez um fim ao seu sonho de conquistar a UEFA Champions League. E também vamos falar aí das surpresas na Copa do Brasil, em que Vasco, Internacional e Grêmio deixaram, digamos assim, que muito cedo a competição. Vamos falar bastante sobre isso, mas principalmente focar aqui nessa eliminação do PSG, que é um assunto bastante complexo e envolve diversos fatores aqui. Nós já cansamos de falar aqui sobre o PSG e tal, em episódios passados, do técnico e tal. Parece que nós estávamos adivinhando que na Champions isso ia acabar acontecendo. Aí eu já te faço a pergunta e coloco a pergunta aqui para a gente poder debater. Quem é o grande culpado por esse fracasso do PSG? É o Neymar? É o Messi, que não tá jogando nada desde que chegou? É o Neymar também, que não vem jogando bem desde que se machucou e tal, tanto é que receberam vaias aí na última partida? É o presidente do PSG lá, o Sheik, o dono do PSG no caso? São os jogadores que estão fazendo corpo mole? É o Pochettino? Ou é uma soma disso tudo aí, tá todo mundo junto e misturado, para não dizer o contrário? Quem é o grande culpado por mais um fracasso do PSG? Porque temporada após temporada, o PSG sempre bate na trave, ou seja por algum fator externo, ou problema dentro do vestiário, ou por conta do seu treinador, que é fraco. E então, qual é o grande culpado, Pablo, do PSG? Tem um grande vilão aí nessa história? O culpado são todos juntos que, somando isso tudo, de todo mundo errado aí, dá o que está acontecendo, né? A começar pelo Tuchel ter sido demitido. Ele teve um desentendimento com o Leonardo e por eu não sei se é por ego, se é por alguma coisa de hierarquia ou não, o Leonardo foi lá e demitiu ele e se provou ser uma das coisas mais idiotas que ele poderia ter feito, porque na temporada seguinte o Tuchel vence a Liga dos Campeões com o Chelsea. E o Thiago Silva também, que foi liberado, ganhando também a Champions. Então, a gente vê que tem um erro, que tem um erro geral aí, desde da parte administrativa até o campo. A montagem do elenco é toda errada. Os jogadores que foram para lá, a maioria foi para lá para fazer panela, e a gente sabe que não é tão fácil assim, né? Você conseguir fazer uma panela coesa e fazer essa panela funcionar, onde todos consigam espaços e certos protagonismos ao decorrer da temporada em jogos específicos. O Messi não está jogando nada, Neymar se lesiona, volta, se lesiona. Então, é um conjunto de fatores que faz com que o PSG esteja nessa situação. E eu lembro que quando o Neymar foi para lá, o projeto era vencer a Champions, se não me engano, em 5 anos. E tá difícil. Mas, cara, eles jogam o campeonato francês, né, cara? Pô, pelo amor de Deus, tipo, eles dominam o campeonato francês com o pé nas costas. E ainda conseguiram perder uma temporada aí pro Lille, hein? Sim. Mas foi uma temporada típica, né? Porque foi a temporada da pandemia e tal. Sim. Mas, enfim, ainda assim, perderam ali pro Lille. E... Cara, é como eu falei com você, tá ligado? Assim, o PSG é um catado, cara. Por exemplo, o Hinaldo. O que o Hinaldo foi fazer no PSG, cara? Se ele tivesse agora no Liverpool, cara. A gente tá gravando isso na quarta-feira, dia 16. Então, o Liverpool acabou de vencer de 2-0 o Arsenal, ficando a 1 ponto do Manchester City, sendo que a diferença era de 14.
e tá a 1 ponto, então tá parelho ali para ganhar o campeonato inglês. Ele podia estar lá brigando, ganhando outro campeonato inglês, podia estar brigando ainda na Champions League, que eles se classificaram em cima da Inter de Milão. Então, assim, não dá pra... Cara, o Sérgio Ramos, o que o Sérgio Ramos foi fazer lá, cara? Tirar férias? Acho que ele jogou um jogo. Também estranho o Sérgio Ramos nem jogar. Tá estilo Rodrigo Caio no Flamengo. Então, são coisas que não dá pra... Tira o Donnarumma, cara. O que ele foi fazer lá, cara? O Donnarumma foi fazer lá, aí amargou o banco pro Navas, e quando entra faz esse papelão na Champions, aí custou a classificação da equipe. Então, assim, não tem nenhum planejamento, fora o técnico também. Pô, o técnico, meu Deus do céu. Mas, cara, eu acho que assim, a gente reclama muito dos técnicos do PSG, mas eu acho que nenhum técnico de alto escalão quer comandar um time sabendo que o campeonato nacional não é nenhuma... Como é que se diz? Não é nenhuma ameaça. Se a gente pegar aí os técnicos que foram pra lá e não conseguiram nada, tipo o Unai Emery, o Tuchel, entre outros aí, aquele que foi eliminado também naquela virada do Barcelona, que o Neymar fez aquela virada, que eu não lembro agora. Foi o Unai Emery. Foi o Unai Emery. Era o Unai Emery. Cara, eu acho que nem o Ancelotti conseguiu dar jeito no PSG. É difícil, cara. Sim. É difícil porque, assim, você joga o campeonato francês e a disparidade para os outros campeonatos é muito grande. Aí você sente isso na Champions, cara. Sim. É muito grande a disparidade. Porque não adianta você também ter um super time se ele não é testado, então... Pô. Assim, eu tenho minhas dúvidas se o campeonato francês é mais forte do que o campeonato português. Minhas dúvidas. Não, o campeonato português é mais forte que o campeonato francês. O campeonato francês é fraco. É muito fraco. É fraco demais, cara. O PSG nada de braçada e ainda faz esforço quando perde partida importante. Aí, beleza, tu vai me falar que tem Olympique de Marseille, Lyon e Lille. Que são os 3 adversários diretos assim, mas não tem nem como fazer frente ao PSG. Cara, é só você ver, por exemplo, quem são as estrelas desses times. Então, exatamente. Porque, por exemplo, você pega o campeonato alemão, aí tem o Bayer Leverkusen, tem o Dortmund, tem o Leipzig, tem o Bayern de Munique, e todos esses times têm um cara que é protagonista, pelo menos. Do Leipzig era o Werner, né? Eu acho que a melhor coisa que ele faz é voltar pra lá. E agora é um Cucu que tá jogando bem. No Leverkusen tem aquele moleque novinho, que eu esqueci o nome dele, que pegou o lugar do Kai Havertz depois que ele foi embora. No Borussia Dortmund tem o Haaland, tem o Bellinger, não é o nome dele? Não, é Bellingham. Tem todos esses outros jogadores. Tinha o Sancho, que veio pro Manchester United. E no Bayern de Munique eu não preciso nem falar nada. Então, assim, se você pega o campeonato francês, tipo o Lyon, tem o Paquetá, o Olympique de Marseille. Tinha o Bruno Guimarães, né? Tinha o Bruno Guimarães também. O Olympique de Marseille tem o... Cara, qual é o nome dele, cara? O Gerson? Não, o outro. Do Olympique de Marseille, eu acho que é o Payet, não é o Payet? O Payet. E nos outros times, assim, tem bons jogadores, mas não tem nenhum destaque, entendeu? Não, então, e tu vê, desculpa te interromper, tu vê como é que é a preferência de jogador, pelo nível do campeonato. Por exemplo, tinha o Paquetá e o Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães preferiu ir para uma Premier League no Newcastle, até mesmo, eu não duvido nada, que é por conta da competitividade e da visibilidade lá do que ficar no Lyon. Aí tu já vê pelo nível do campeonato. Mas a questão também dele ter ido pro Newcastle é porque o Lyon tá precisando de dinheiro. O Paquetá, por exemplo, vai meter o pé no final da temporada. Não, sim, também. Mas, eu espero que ele não vá pro PSG. Mas aí vem mais um jogador enterrado. Torço pra que isso não aconteça. Que ele não vá pro PSG. Sei lá, vai pra Inglaterra, vai pra algum outro país aí, mas não caiu com a Itália, que aí o futebol dele se desenvolve. A Itália não, né? Ele já foi pra Itália lá. Já jogou no Milan, é verdade. Sei lá, vai pra Espanha, pra Inglaterra. Sim. Cara, assim, é muito complicado essa situação do PSG, porque
nada, e morre na praia, e a prova cabal, assim, que dinheiro não compra tudo. Pode comprar os melhores jogadores, as melhores coisas, mas não compra título. A não ser que estejam agindo por baixo dos panos. Mas, cara, como você definiu bem, o PSG é um cadado desde a época do Tuchel. O Tuchel conseguiu fazer milagre em levar um PSG lá para a final contra o Bayern de Munique. Não ganhou, porque o Bayern de Munique, na minha opinião, aquela final foi até equilibrada, mas o Bayern de Munique tinha um bom time, assim, e, na minha opinião, era superior ao PSG. Mas de lá para cá, cara, o PSG só vem acumulando fracassos, e teve essa contratação do Messi. Aproveitando que a gente vai falar do Messi agora, uma outra pergunta que eu coloco aqui pra gente debater. Pô, cara, será que realmente não foi a melhor ideia do Messi ter ido pro PSG? Ele foi convencido pelo Neymar e tal. Não era melhor ele ter ido por exemplo, para uma Premier League, para o Manchester City, em que o Guardiola conhece ele da época de Barcelona, saberia utilizar o Messi da forma correta? Porque a verdade é essa. O Messi, ele tá irreconhecível no PSG, não parece nem metade, ele não tá jogando nem 10% daquilo que a gente sabe que ele é capaz de jogar, mesmo com os 34 anos, 33 anos de idade. É muito complicado para o Messi também. O Neymar, depois a gente fala que o Neymar também é um outro assunto, o assunto à parte, são os dois pilares, digamos assim, do PSG. Ainda tem o Mbappé também que vai sair, então vai ser uma revolução no PSG. Podem sair os três, por incrível que pareça, podem sair os três de uma vez, eu acho difícil, mas pelo menos dois desses aí eu acredito que possam sair, que é o caso do Mbappé, que já está palavrado com o Real Madrid, e o Messi também pode voltar para o Barcelona. Então, cara, por que o Messi está irreconhecível desse jeito? Será que é por conta do Pochettino que não está sabendo utilizar? Ele está infeliz lá? Porque é visível que quando você olha para o PSG jogando dentro de campo lá, você vê o Messi perdido em campo, não vê o Messi com aquela vontade que ele tinha no Barcelona. Tudo bem que no Barcelona, às vezes, o time era feito para ele jogar, mas, de certa forma, o Messi está irreconhecível, cara. Com certeza. Cara, o Messi saiu do Barcelona porque mandaram ele embora. Sim. Ele queria ficar, aceitou todas as exigências e no final, cara, você vai ter que sair. E ele saiu. Então ele teve a escolha, ele podia ter ido para o Manchester City, para uma liga mais competitiva. Ele com certeza seria titular absoluto do Guardiola, mas ele preferiu ir pro PSG, a liga mais fácil, com Neymar, que é amigo dele e tal. E assim, o que aparenta é que o Messi ele tá abaixo do que ele pode jogar porque ele tá desmotivado. Eu acho que ele vai cumprir os 2 anos de contrato dele. Não acho que ele vai sair assim por nada, tipo, tá ruim aqui, vou sair agora. Eu acho que não. Acho que se fosse chutar aí pra sair, sei lá, talvez o Neymar não parece mais focado no futebol. Acho que depois dessa Copa do Mundo aí a gente vai ver um Neymar muito mais para Ronaldinho Gaúcho do que qualquer outra coisa. Não, e agora mais do que nunca, o Neymar vai ficar preocupado porque a Bruna Marquezine vai estrelar o filme da DC, né? O Mbappé já é certo isso aí, cara. Cara, o Mbappé eu não sei. Estão falando que ele vai sair há não sei quantas temporadas aí já. Vai sair na janela agora. Vai sair na próxima janela. E assim, o Mbappé, ele falaram que deixou a palavrada, não sei se deixou a palavrada ou não, mas o que estão dizendo é que o PSG está preparando um caminhão de dinheiro aí, não sei se isso vai fazer com que ele mude de ideia e continue lá. Ele não vai ganhar Champions ficar no PSG, cara, ele não joga sozinho. Eu sairia para poder me testar, né? Num ambiente diferente, num lugar onde você possa ter uma competitividade maior. Mas em questão do Neymar, eu acho que, sei lá, cara, o Neymar ele renovou com o PSG, né? Tem contrato, então é uma questão difícil, só que provavelmente o que vai acontecer é o Neymar mais motivado do que a gente tá vendo, ainda mais se ele perder a Copa do Mundo, né? Que é aquilo, né? Essa é a Copa do Mundo que, se ele não ganhar, para a próxima vai ter que vir uma geração muito boa, porque
Ele não vai conseguir ganhar uma Copa do Mundo sozinho na próxima, que ele vai estar com 34 anos. Então, o Neymar é isso, cara. Ele tem que se motivar de algum jeito. Ele já até falou em terminar a carreira na MLS. Então, eu não vejo um futuro promissor pro PSG, não, cara. Eu não sei se eles botaram a mão na consciência e desde da base, né, eles conseguirem montar um projeto vencedor. Porque você pode até ver isso. Quantos jogadores aí nesses últimos anos, desde o Ibrahimovic, desde a época do Ibrahimovic, qual jogador que o PSG revelou? É isso que eu ia falar. Eu lembrei aqui agora. Qual jogador assim que surgiu, um jogador francês, que surgiu assim da base do... Não precisa nem ser francês, mas da base do... beleza. Qual é o jogador que tá à base do PSG que surgiu assim, destruindo, jogando tão parecido ou igual ao Mbappé, assim, destruindo no time de cima? Não tem, cara, não existe. E eu vendo... Eu pensar ninguém, tipo assim, as revelações do PSG. Tem o Kimpembe, que é um bom zagueiro, ganhou a Copa, beleza. Sim. Aí tem o Kurzawa na lateral esquerda, que é ruim. Fraco. Horrível, né? Ruim, horrível. Tem o Areola, que é o goleiro, que eu acho, né, que era da base do PSG, não lembro. Tinha um Cucu que eles venderam pro Leipzig. Jogando bem lá. Jogando bem lá, então não conta. O EA, que é o atacante, aquele americano, eles venderam para um time aí da Ligue 1. Não consigo pensar em nenhum outro não, cara. Cara, não tem. O Verratti era da base do PSG? Não, eu acho que não. O Verratti tá lá há muito tempo, mas não era da base não. Ele veio da Itália. E eu vi a notícia agora de última hora, inclusive, galera, vocês não perdem por esperar lá no Mercado Futecast, com certeza vai estar lá. Como é que é o nome dele? O Dembélé. O Dembélé, o PSG disse que já tá palavrado com o PSG aí, ó. Mais uma bomba vindo pro PSG. Não, é uma bomba mesmo, porque o Dembélé, ele é maluco. Exatamente. O Dembélé é maluco, ele vai jogar quando ele quer, vai arranjar treta com Deus e o mundo, e é isso. Essa é a história do Dembélé no Barcelona. A melhor fase dele foi no Borussia Dortmund. Que ele era o melhor jogador e queria ir pro Barcelona, foi pro Barcelona e aconteceu o que aconteceu no Barcelona. Quando ele quer jogar, ele joga, mas... Exatamente. Complicado. Mas, cara, assim, falando do Messi, eu acho que foi burrado ele ter ido, é a minha opinião agora. Eu acho que foi burrado ele ter ido para o PSG. Ele tinha que ter ido, como eu falei anteriormente, ele tinha que ter ido para o Manchester City, que com certeza você definiu bem, Pablo. Ele ia jogar num sistema próprio, e jogando para ele, que o Guardiola com certeza inteligente, o que o Guardiola que a gente sabe que o Guardiola é muito inteligente, ia montar um sistema para que o Messi encaixasse no time, e eu não tenho dúvida nenhuma que ele ia estar voando lá na Inglaterra. Mas ele optou ir para o PSG, o Neymar amigo e tal, tentou convencer ele, e é aquilo que a gente vê, cara, dentro de campo, o Messi frustrado, desanimado, desmotivado, parece que ele quis ir para a França só para visitar a Torre Eiffel. Tirando isso, nada demais. Ele foi fazer na França passeio turístico, porque o Messi não tá jogando absolutamente nada. Eu nunca pensei que eu fosse falar isso, cara, na minha vida, nesse tempo todo que o Messi tá jogando futebol e que eu vi o Messi jogar futebol. Nunca pensei que ia chegar o momento de falar que o Messi não está jogando nada. O Messi é um jogador assim nulo para o time ao qual ele joga. É muito complicado para ele. Eu acho que ele tem que repensar. Beleza, vai falar que o Messi tá milionário e tal, já deu tudo que tinha que dar para contribuir. Não, o Messi ainda, digamos que tem muito ainda para jogar aí. Eu acho que ele tem que rever esse planejamento de carreira, tentar sair do PSG o quanto antes, mas eu acho difícil o Sheik deixar, né? O Sheik lá, o Leonardo, deixarem ele sair, porque apesar dele ter vindo de graça lá do Barcelona, é um cara que chama a atenção, né? Vende camisa e tal. E o fato também que eu acho que pode ser que esteja incomodando o Messi foi principalmente a gota d'água lá de terem vaiado ele e o Neymar na partida seguinte, né? Após a eliminação. Merecido, né? Jogaram bosta nenhuma. Jogaram bosta, exatamente. Então, vaiaram ele, então ele tem que rever aí o planejamento de sua carreira, voltar lá pro Barcelona, quem sabe, agora que o Xavi tá lá. Conhece o Messi, jogaram juntos, então ou sei lá, ir para a Inglaterra, conversar com o Guardiola.
Eu acho que é isso que ele tem que fazer. E agora, em relação ao Neymar, já que são os dois jogadores assim que foram, digamos assim, crucificados, não é crucificado, assim, que foram realmente muito mal, e se esperava muito desses dois jogadores e foram mal demais. O Messi, principalmente, foi contratado com esse projeto de dar Champions para o PSG, e o único que saiu por cima, digamos assim, foi o Mbappé. E o Mbappé estava machucado, estava voltando de lesão. Tu imagina se o Mbappé tivesse bem, enfim. Agora o Neymar, cara, o Neymar é aquilo, voltando de lesão, muito irregular. A gente já cansou de falar aqui que o Neymar só quer saber do fora de campo, ele não tem foco, ele só tem foco quando ele quer. É igual, é claro, são diferentes profissionais e eu não estou comparando. O Neymar é imensamente superior ao Dembélé e muito mais profissional do que o Dembélé. Mas o Neymar também é isso, cara. Ele só foca, ele só quer jogar quando ele decide jogar. Quando ele decide jogar, ele destrói, ele joga demais. Mas quando ele tá desfocado, sei lá, desmotivado, não sei como é que o cara desse consegue ficar desmotivado ganhando o que eles ganham, mas enfim. Quando ele tá desmotivado, quando ele põe na cabeça que não quer jogar, não joga. Acontece isso aí. Beleza, ele deu aquele passe lá bonito pro Mbappé, mas só isso. Só aconteceu isso na partida. O Mbappé não pode jogar sozinho as partidas do PSG. E eu ouso dizer, Pablo, eu não sei se você concorda comigo, que esse trio aí, Messi, Neymar e Mbappé, que tinha tudo para entrar para a história, entrou para a história como um dos piores trios assim de ataque do futebol mundial, que vai ser esquecido rapidamente. Com certeza. É o que eu já falei, cara. Panela não é fácil de administrar panela, ainda mais quando você tem um técnico ruim. Aí fica mais complicado ainda. Porque a gente sabe ali que querendo, nós somos amigos, somos parceiros, não sei o quê, mas tem o ego, né? Tem tudo isso. O jogador quer o protagonismo e etc. Então, não é fácil. E tá se provando isso daí. O Pochettino não tá conseguindo motivar o Messi. O Neymar aí também, ali, apesar das lesões, aí também anda desmotivado. Então é complicado. O PSG é um grande catado aí de jogadores já indo para a fase final de carreira já. É complicado. E um nome, foi bom você ter tocado nesse nome, que é um dos nomes centrais aí também, que eu considero um dos grandes culpados dessa eliminação, que não podia ser nada mais, nada menos que o Maurício Pochettino. Eu acho ele um dos grandes culpados dessa eliminação, porque o Thomas Tuchel, você vê a diferença de treinador. Com esse catado, conseguiu levar o PSG para uma final sem Messi, só não, né? Mas com o Neymar e Mbappé, e conseguia mal ou bem fazer aquele time jogar, mesmo que individualmente, mas conseguiu, tanto que foi para a final. Mas assim, eu acho que um dos grandes responsáveis também são os jogadores, beleza, mas não coloco tudo na conta do Neymar e do Messi, não. O Messi também, porque tá chegando agora. Mas eu coloco também bastante na culpa do dirigente lá, que é o Leonardo, do Sheik lá, o presidente do PSG, mas principalmente também na contratação de técnico, que foi o caso do Pochettino. O Pochettino, mais uma vez, cara, mostrando que é fraco desde a época do Tottenham, beleza, chegou na final lá da Champions, mas é um técnico fraco, é um técnico assim que não tem padrão de jogo, não consegue padronizar o time rápido, não tem ideia de jogo, sempre tenta fazer as mesmas coisas, não foge do comum. A gente viu a diferença colossal na partida da Champions entre Real Madrid, que o Real Madrid foi brilhante, Vinícius Júnior destruindo. Então o Real Madrid brilhante, a gente viu do lado com o Carlo Ancelotti, que mudou a partida quando fez as substituições, mudou a partida praticamente, e a gente vê um Pochettino lá que ficou atônito depois que o Real Madrid fez o 2-1. Aí o Real Madrid ganhou de 3-1 e se classificou. Então ali a gente viu a diferença de treinadores, cara, as diferenças entre os treinadores. Um treinador que sabe tudo de bola, ganhou tudo, ganhou 3 Champions como técnico e 2 como jogador, que foi o Carlo Ancelotti, e o Pochettino que não tem 0 títulos e que fica cada vez mais evidente que não sabe nada de futebol, cara, porque no PSG aí eu acho que foi uma passagem que ele teve sofrível, deve sair agora nessa reformulação que o PSG está fazendo, ao que tudo indica aí, vai vir o Zidane, então cogitando aí o Thiago Motta também, eu não acredito, mas pode ser que venha o Zidane já está fazendo exigência e tal, de querer o Casemiro e tal. A gente tem que aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas o que fica
eu acho, do Maurício Pochettino é nenhum legado. Ele não deixou praticamente nenhum legado no PSG, e agora o PSG tem que correr atrás de um treinador que possa dar essa tão sonhada Champions para ele. Concordo, cara. Acho que o PSG não deveria pensar na Champions como o projeto principal. Eles deveriam fazer um projeto onde a Champions fosse o pico assim, do projeto alcançado. Igual o que o Liverpool fez, igual o que o Manchester City fez com o Guardiola. Acho que era isso que eles deveriam fazer. Exatamente. Eu acho que eles tinham que sentar assim. Mas se bem que esperar isso do Leonardo e desse Sheik que só quer comprar tudo, não tem planejamento nenhum, é uma utopia, cara. Mas eu acho que eles tinham que sentar, elaborar um projeto, contratar um treinador baseado nisso, não baseado em nome, agir de forma impetuosa, assim, querendo contratar o mais rápido possível. Tentar, sei lá, um treinador jovem que tem um futuro aí, igual o Bayern fez com o Julian Nagelsmann lá, do que era o treinador do Leipzig. Entendeu? Tentar procurar um treinador jovem no mercado que tem um futuro promissor, mas não, a gente sabe que não funciona dessa forma. Então eu acho que o PSG vai ser, também eu acho que o Zidane não vai ser esse treinador assim que vai dar jeito. Pode estar enganado? Posso estar enganado, mas também acho que não é esse treinador que o PSG tem que contratar assim para um projeto assim a longo prazo e não focar assim. Quando o PSG parar com essa cisma de focar na Champions, ele vai ganhar. Por enquanto cismar com isso, ficar nessa úria aí de ganhar Champions, ele não vai conseguir conquistar esse título. Bom, Pablo, para a gente poder encerrar aqui esse assunto do PSG e partir para a Copa do Brasil, para os fiascos da Copa do Brasil de Vasco, Inter e Grêmio, mais uma pergunta aqui para a gente poder discutir. Você não acha que os jogadores vão olhar a partir de agora para o PSG como aproveitar que a gente está falando de projeto? Você não acha que os jogadores, a partir de agora, vão olhar para o PSG com um olhar assim meio de desdém, um olhar ruim, enxergando um projeto bem ruim, um projeto sinônimo assim de fracasso? O jogador olha assim, tem outras propostas, jogar na Premier League e tal, e vai para a França, vai para o PSG, tem vários craques e tal, mas um time que não ganha nada tirando o campeonato francês, assim. Não ganha nada na Europa, assim, título importante. Não ganha Europa League, porque tá sempre na Champions, mas não ganha Champions, com um time estelar e tal, e o jogador vai para lá dependendo. Vai participar de panelinha, a gente sabe como é que funciona os bastidores dessa de time assim, super estrelado. Então você não acha que os jogadores agora que o PSG tentar contratar, pode até ser que eu esteja enganado, mas você não acha que esses jogadores vão olhar assim, com um olhar, pô, esse projeto do PSG é um fracasso. Se eu for para lá, eu não vou ganhar nada além no campeonato francês. Então eu prefiro ir para outra liga, me destacar no campeonato mais importante, mais competitivo, como é o caso de uma Premier League, assim. Mas aí tem todo um jogo de empresário e tal, exatamente. Convencimento. Eu acho que, assim, eu já acho que o PSG só consegue as principais estrelas por questão de dinheiro. Sim. Você pode ver aí que eles se aproveitaram aí do Neymar, que queria um protagonismo, um estrelismo, e conseguiu o Neymar. E eles se aproveitaram também na última janela aí de vários jogadores aí que ficaram sem contrato, pegaram os jogadores de graça e fizeram contratos milionários com eles. Então, assim, eu dificilmente acho que, sei lá, o Haaland, por exemplo, da vida, um jogador aí que vai estar em ascensão, vai chegar e vai falar, pô, vou pro PSG. Eu duvido muito que isso vai acontecer. Eu ainda tenho minhas dúvidas se o Mbappé só não foi pro PSG porque o Neymar tava lá. Não sei dizer, porque talvez ele tivesse ido pra Europa, um time ali da Espanha, da Inglaterra. Não sei, gostaria de ver isso acontecendo também, aliás, para ver o Mbappé fora desse time aí do PSG. E quanto aos outros jogadores, cara, eu acho que vai partir mais do convencimento mesmo, da situação atual do jogador que o PSG quer. Com certeza eles vão continuar atraindo bons jogadores, porque é em Paris, é um ótimo lugar para se viver, paga em dia, paga muito bem, então... Problema de pagamento eles não têm. Mercado, com certeza eles têm.
Mas aí você tem que botar na cabeça que você tá se tirando assim do holofote das principais ligas e diminuindo assim a dificuldade que você teria, né, a competitividade que você teria em alguma outra liga. É complicada essa situação, porque eu acho que dependendo do jogador, como você falou, por exemplo, um Haaland, pô, o cara vai lá pro PSG? Não, vou pro PSG não. Eu vou para um clube assim que possa desenvolver meu futebol, um clube assim que vai me dar maior visibilidade, uma liga inglesa, um campeonato espanhol como um Barcelona, um Real Madrid e tal. Então é bastante complicado, porque o PSG pode sim ficar com essa fama se continuar assim fracassando com grandes estrelas e não conquistar a tão sonhada Champions lá que virou essa obsessão. E muitas das vezes também o próprio clube o próprio time é motivo de piada, assim, por não conseguir conquistar isso, investir milhões e não conquistar essa obsessão. Foi o que eu falei. Quando parar com essa obsessão assim de ganhar Champions, vai conseguir conquistar. Por enquanto, precisa fazer assim repensar, elaborar um projeto como um todo em contratação tanto de jogadores como de técnicos aí para o prosseguimento aí da próxima temporada, porque agora tem que juntar os cacos, porque o PSG precisa passar por uma reformulação assim urgente, igual o Barcelona fez aí recentemente. O PSG ainda está fazendo, né? O PSG precisa fazer, porque só dinheiro e jogador estrela, assim, estrelado, a gente sabe que não ganha nada. Tá aí o Real Madrid dos Galácticos, para não dizer outra coisa. Encerramos aqui o assunto do PSG. Agora vamos falar um pouco aqui do nosso futebol, do futebol brasileiro. Da Copa do Brasil, mais especificamente. Pô, cara, o que foi isso? Essa eliminação de Vasco, Grêmio e Inter? Foi zebra ou reflete os times ruins, assim, que Vasco, Grêmio e Inter possuem? O Inter não sei se tem um time ruim, mas Vasco e Grêmio estão numa draga danada e eu acho que a Série B esse ano vai ser complicada para esses dois, hein? Cara, eu confesso que eu não assisti nenhum dos 3 jogos. Mas assim, do Vasco, obviamente, a gente dá vantagem pro Vasco pelo Vasco ser o time grande em questão. Só que a situação do Vasco atual, perdendo pro time que perdeu, assim, não é nada absurdo. Dada a atual situação do Vasco, o técnico que tá lá, provavelmente o Zé Ricardo vai ser demitido aí se não passar do Flamengo no Campeonato Carioca, eu acho. Acho difícil ali manterem ele, um trabalho muito ruim. Sim. Não, e detalhe, desculpa te interromper, o Vasco foi eliminado pelo Juazeirense, assim, de forma sofrível. Não, o Juazeirense, se eu não me engano, é o último do Campeonato Baiano. Exato. Não, é Campeonato Cearense. Ele tá brigando para não ser rebaixado no Campeonato Cearense. Então, assim, é um jogo pífio do Vasco, aí, como diria o outro. Não, e, por exemplo, o Internacional que foi eliminado para o time Globo. Você pega os últimos jogos, 5 jogos do Globo antes de enfrentar o Internacional, era só derrota. Fora que, no jogo de agora que está acontecendo, o Globo está sendo eliminado, se não me engano, pro Brasiliense, não sei com que time está jogando. E o outro time lá que eliminou o Grêmio também está sendo eliminado. Mirassol que eliminou o Grêmio. Então, cara, tipo, são coisas que... Sei lá, mano. O jogo do Internacional, os gols ali foram um completo absurdo, cara. O gol, o cara botou na frente, saiu correndo e fez o gol. O outro, o goleiro... Só bizarrice, cara. Tipo, é bizarro. Aquele jogo ali foi bizarro. Do Grêmio, eu confesso que eu não assisti. Não sei o que aconteceu no jogo do Grêmio. Mas... Assim, cara, o Grêmio tá numa crise desde o ano passado. E é uma crise assim que a gente não faz a menor ideia do que está acontecendo, porque aparentemente eles estão com o salário em dia, tem estrutura, então assim não estão conseguindo esconder muito bem, cara. Estão conseguindo esconder muito bem, não faço ideia. Vai ver, eles estão se aproveitando aí de que a mídia não foca tanto assim no Rio Grande do Sul, né, por ser só os 2 times de lá, então pode ser que
que isso aí tenha dado uma maquiada no Grêmio, mas eu não faço ideia do porquê o Grêmio se encontra nessa situação. Desde o ano passado aí desde a temporada passada aí que a gente vem falando disso. A gente vem falando disso e tá aí a prova que ia se refletir, né? Ia refletir em algum momento essa péssima fase do Grêmio. Foi eliminado pelo Mirassol 3-2, uma partida assim, sofrível do Grêmio também. O Inter, eu acho que dos três aí, o Inter era o único que foi uma coisa absurda. Vasco e Grêmio serem eliminados pelos times que foram, cara, assim, digamos que é um absurdo, pode até ser, mas pelo que estão jogando, pelo time que possuem, beleza, não podem ser eliminados de maneira nenhuma, tanto pelo Juazeirense, que foi o Vasco, e o Vasco, inclusive, já estava sofrendo lá atrás com a Ferroviária, ganhou de 1-0, sofrido, em tempos de ser eliminado também pela Ferroviária. Aí, dito e feito, foi eliminado pela Juazeirense nos pênaltis, time que está brigando para não cair no Campeonato Cearense. O Grêmio foi eliminado pelo Mirassol lá, o time paulista, que briga também por Série A2 lá, em Campeonato Paulista, é mais um figurante do que qualquer outra coisa. E o Inter foi eliminado pelo Globo. Assim, não estou desmerecendo esses times, méritos, principalmente para os times do Nordeste também. Nordeste, assim, sempre forte, não é à toa que a Copa do Nordeste, para mim, é uma das competições mais competitivas aqui que nós temos e melhores também. O Mirassol é de São Paulo, mas o Globo e o Juazeirense são do Nordeste. E o Inter, eu acho que era o único time que não tinha que ter perdido, cara. Eu não sei nem como é que conseguiram segurar o treinador conseguir ter se mantido lá. Eles respaldaram o cara. Respaldaram o cara, exatamente. O gringo. O gringo lá que veio o Índio Ramírez lá que veio do Tajeres da Argentina. Então o Inter, pelo time que tem, o Inter tem um time bom. Mas assim, essa eliminação, eu acho que o Inter tem que abrir o olho aí também para o Campeonato Brasileiro para ver se não vai brigar para não cair, porque o negócio tá feio. Principalmente agora Vasco e Grêmio também, falando aqui da Série B, esses times aí tem que abrir o olho porque o negócio tá feio, possui times fracos. Vasco e Grêmio estão com times muito fracos, assim. O Vasco está fazendo contratações, mas possui também um treinador muito fraco que não sabe o que está fazendo. Eu falei lá atrás, até em um mercado Footcast, que o Vasco estava contratando um treinador que não tinha noção das suas ideias, que não ia conseguir armar um sistema defensivo. Tá evidente que eu não gosto do Zé Ricardo, né? Mas, assim, é um treinador que não sabe, assim, armar um time, tá fazendo um trabalho péssimo e ser eliminado pelo Juazeirense, realmente, eu acho que foi a pá de cal no trabalho dele. E se ele for eliminado pelo Flamengo, que eu acho que não vai ser nenhuma novidade, ele vai pedir o boné, ele tem que minimamente pedir o boné para ir embora, porque para o Vasco, pelo menos, começar a Série B, esse novo projeto aí, com um treinador novo. A gente sabe que é difícil no mercado e tal, mas a situação, para mim, de Vasco e Grêmio, o Inter também eu deixo com asterisco, mas Vasco e Grêmio, para mim, a situação é bastante preocupante. Eu não consigo nem enxergar pelo nível de competitividade que a Série B teve no ano passado, que assim foi uma Série B, uma das Série B mais disputadas, assim, e com um nível de competitividade grande. Eu não consigo enxergar nesse atual momento, principalmente depois do que eu vi desses dois times que jogaram na Copa do Brasil. Eu não consigo ver esses dois times nem entre os 4 para subirem na Série B, não. Acho nesse atual momento difícil esses dois subirem. Cara, eu não sei. Vai depender de como vai ser a Série B. Falaram que da temporada passada ia ser a B das Bs. E só o Botafogo ali. O Vasco e o Cruzeiro não chegaram nem participar do G4 ali que subiria. Então vai depender muito aí de como vai se desenhar essa Série B. Ó, já pedi, desculpa te interromper, Paulo. Terminou o jogo aqui, ó. 1-0 Flamengo. Então o Zé Ricardo já começa a balançar no carro. Já tá balançando há muito tempo. Já tá balançando desde que foi contratado. Ele já foi contratado balançando. Já foi contratado balançando já. Mas é isso, vai depender aí de como essa Série B vai se desenrolar. Pra essa Série B ser a B das Bs, Vasco, Cruzeiro e o Grêmio tem que estar bem. Sim. Fora os outros times aí que não subiram, né, mas que ficaram ali pra subir da temporada passada. Vamos ver. E pelo início aí de cada um deles,
Acho que o Cruzeiro é o mais promissor, né? A princípio, pô, também, né? A princípio, 3 anos na Série B, pelo amor de Deus, né? O Cruzeiro, acho que esse ano parece ser o mais promissor, mas a gente não sabe, né? Porque o Cruzeiro parece que tá gostando de ficar na Série B, então o negócio tá muito complicado. Foi aquilo que você falou, essa Série B tem tudo para ser a Série B, assim, uma das melhores dos últimos tempos. Se Vasco, Grêmio, assim, Cruzeiro resolverem jogar bola e tornar a Série B disputada aí, na briga pelas 4 vagas aí. Mas desses 3 aí, de Vasco, Grêmio e Cruzeiro, eu acredito também que o Cruzeiro é o mais promissor, eu acho também. Mas aqui, de Vasco, Grêmio e Inter, e falando um pouquinho do Inter, que a gente falou aqui do Vasco e do Grêmio, eu acho que o Inter precisa abrir o olho, botar um asterisco aqui no Inter nesse Campeonato Brasileiro, porque jogando também o que jogou contra o Globo, não vai longe não, vai brigar para não cair. Eu acho que nem Sul-Americana consegue, porque beleza, tem que dar chance para o treinador vindo do Tajeres, lá o Índio Ramírez, é um bom treinador, conseguiu fazer um belo trabalho lá no Tajeres. Eu gosto muito do Campeonato Argentino, eu acompanho o Campeonato Argentino, então por isso que eu sei de alguns assim, aspectos importantes. Então ele fez um bom trabalho no Tajeres de Córdoba, lá um time, digamos assim, pequeno da Argentina, assim, e ele fez um belo trabalho lá. Ganhou Copa lá na Argentina, então tem que dar tempo para o cara. Ele está construindo um trabalho, um treinador estrangeiro, leva tempo para se adaptar. Uma prova que a diretoria deu respaldo para ele é justo, achei legal isso também, é difícil ver isso no futebol brasileiro, e logo depois ele tem uma resposta que ganhou do Grêmio. É alguma coisa? É alguma coisa, demonstrou força, mas atualmente ganhar do Grêmio tá fácil, assim como ganhar do Vasco. Então, realmente, o Inter também tem que abrir o olho para esse Campeonato Brasileiro. E agora, Pablo, para a gente encerrar aqui, será que Vasco e Grêmio, principalmente falando de Vasco e Grêmio, foi zebra realmente ou reflete os times que eles possuem? Porque, de certa forma, eles também têm que se preocupar para numa Série B, que eu vou trazer aqui para a realidade do campeonato que eles vão disputar. Será que eles têm que se preocupar também em não cair para a Série C ou isso é demais? Porque pelos times que eles possuem. E na draga danada que o Grêmio tá, nunca se sabe, né, cara? Acho que cair para a Série C é um pouquinho demais, mas... É demais, né? Dada aí a classificação dos outros times, acho que foram merecidas, não apresentaram o futebol aí equivalente a um futebol que fosse da classificação, então mais que merecido. Porque foi sofrível a partida do Vasco. Não, o incrível é que são 2 jogos, né? Sim, 2 jogos. Assim, Enfim, é isso. Mais que merecido. Não, agora que eu lembrei, não são 2 jogos, não. Essa primeira fase da Copa do Brasil, os times assim de melhor ranking jogam fora contra os de pior ranking. Aí o Vasco foi eliminado porque ele levou para os pênaltis, foi 0-0, né? Se o Vasco ganhasse por qualquer placar, se classificava. Aí o Vasco levou para os pênaltis. Levou para os pênaltis, não, né? Foi um Deus nos acuda danado. Teve bola na trave, o Juazeirense e tal. Aí o Juazeirense conseguiu levar para os pênaltis e tal e ganhou. O Mirassol, a mesma coisa. Ganhou de 3-2 do Grêmio. E o Globo também, assim, jogou demais contra o Inter. Então, os times... Eu acho legal isso na Copa do Brasil. É uma competição muito democrática, que dá chance para esses clubes assim, de pouco investimento aparecerem sim, para o futebol nacional. Mas, assim, também, por outro lado, é muito preocupante também desses times grandes assim, do futebol brasileiro, porque os torcedores não estão nada felizes com isso, cara. Mas fazer o quê, né? Dá pra estar preocupado no começo da temporada. Agora que a temporada já começou, é torcer pro time se ajeitar, se acertar e fazer as cobranças que tem que fazer, né? Exatamente. No início da temporada lá que tinha que cobrar, mas tem que continuar cobrando, mas é aquilo, cara. A gente sabe que aqui no Brasil é sinônimo de má administração. O Vasco aí tá agora com esse negócio da SAF, mas eu só acredito quando assinar e vier um Ibrahimovic da vida, um Mbappé. Só acredito quando assinar, mas assim... Céu, né? Nem um pouco... pouco emocionado. Calma, cara. Daqui a pouco você fala com o novo rico do futebol, mas por enquanto tem que assinar, só acredito vendo, mas também não sei se isso vai dar jeito, é um processo a longo prazo, e o Grêmio também, assim, enfim,
resumindo, Vasco e Grêmio preocupam para o decorrer da temporada, e o Inter também, lembrando, o Inter, assim, com asterisco, preocupa também para esse início aí de Campeonato Brasileiro. As três equipes realmente estão assim em par de igualdade em termos de preocupação para os campeonatos nacionais assim mais importantes, que são os campeonatos brasileiros da Série A e da Série B. Ficou muito evidenciado isso na Copa do Brasil, que perderam para times assim inferiores a eles em termos de elenco e time assim, e futebol e em termos de time, elenco e investimento. Agora, em termos de futebol jogado, os times que ganharam deles, Mirassol, Globo e Juazeirense, deixaram Vasco, Grêmio e Inter comendo muita poeira, deixaram esses três grandes aí para trás. Bom, galera, encerramos mais um episódio aqui, episódio que falamos bastante aí dessa eliminação, mais um fracasso acumulado do PSG aí nessa longa trajetória, nessa obsessão para tentar ganhar uma Champions. Quem será que foi o grande culpado? Nós discutimos isso aqui, foi um misto de tudo, tanto dos jogadores quanto do treinador e do jogador e da diretoria e do seu presidente. E também falamos um pouco aqui também dos times que foram eliminados na Copa do Brasil e das boas surpresas que foram Juazeirense, Globo e Mirassol. Agora, antes de nós falarmos aqui, de eu falar e dar para vocês as nossas redes sociais, para vocês entrarem em contato conosco, deixo sempre o recado aqui no final de cada episódio para vocês acessarem lá o nosso canal no YouTube, ativa o sininho lá para receber os vídeos, são sempre vídeos semanais, sempre inscreva-se no canal, é claro, são vídeos semanais sempre com o melhor assunto do futebol, sempre os melhores assuntos do futebol, e acabou de ser lançado lá um vídeo recente abordando as melhores falhas, assim, um vídeo engraçado com as falhas mais bizarras de goleiros assim no mundo do futebol. E spoiler, o Cário está lá. Por que será, né? Só porque numa final de Champions ele enfrangou praticamente os 3 gols. Mas tá muito legal, galera. Vocês não perdem por assistir. Agora, Pablo, faço as honras e, por favor, fale suas redes sociais para os nossos ouvintes. @Pablo Faria com 2 Is em tudo. Lembrando, galera, que vai estar sempre aqui na descrição do episódio. Vocês encontram lá as nossas redes sociais. Podem me achar no Instagram, @PEDuarte92 e no Facebook, Pedro Duarte. É isso aí, galera. Um abraço e até o próximo episódio. Valeu! Valeu! Tchau, tchau.